Já do Vilela, eu passo para Cássio Miranda, mas com atenção também voltada, porque ainda há pouco, com imagens ao vivo aqui da Avenida Paulista, a gente viu a chegada da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ali no palanque principal. Logo mais, ela provavelmente vai discursar e a gente então passa para Cássio, mas com atenção em relação a essa possibilidade de fala, já que conforme a Beatriz Manfredini trouxe há pouco em detalhes, né, tanto ela quanto o governador vieram no mesmo veículo em direção à Avenida Paulista. Então, Cássio, por enquanto com você, mas a gente vai seguir atento aqui. Boa tarde. Boa tarde, David. Boa tarde especial à nossa audiência. Ainda no sentido do que disse o Vilela, David, eu concordo com ele. Eu acho que a gente tem nesse momento o auge da polarização e o dia de hoje é muito significativo nesse sentido. Primeiro porque, tomando como exemplo a frase do deputado federal Guilherme Boulos, que disse que fará um churrasco no caso da eventual condenação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ela é muito significativa porque mostra, infelizmente, o momento que nós vivemos na política do nosso país, onde ao invés de nós discutirmos ideias, as pessoas e os nossos representantes estão comemorando eventuais derrotas e eventuais prejuízos pessoais dos seus adversários. Mas fato é que, tanto olhando para as manifestações da esquerda como olhando para as manifestações da direita, não há em nenhuma delas o público que se esperava. É óbvio que na Avenida Paulista há uma quantidade maior de pessoas do que nas últimas manifestações, muito por conta do julgamento que será no decorrer dessa semana, mas fato é, David, repito, que a quantidade de pessoas ainda está aquém do esperado pelos dois lados. Resta saber, e eu confesso a você que vejo isso com muita reticência, se esta manifestação surtirá efeito neste julgamento e surtirá efeito principalmente nos parlamentares, no sentido deles pautarem a anistia, ou se ela não surtirá efeito prático nenhum e o Centrão se manterá distante desta confusão, olhando já para o resultado das eleições de 2026. Tá certo, Cássio, a gente vai seguir repercutindo aqui em detalhes. A gente viu há pouco a imagem da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro bastante emocionada, né, chorando. A presença também dos governadores dos estados de Minas Gerais, Romeu Zema, e aqui do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que logo mais devem discursar. E as informações trazidas pela Beatriz Manfredini, então confirmando também, né, esses bastidores de que eles chegariam juntos, de fato chegaram, e a gente segue acompanhando as imagens ao vivo. Nesse momento, a Michele Bolsonaro conversando com o Silas Malafaia, em tom descontraído ali, ambos rindo, e o Tarcísio de Freitas conversando com o mestre de cerimônias desse evento, dessa mobilização realizada aqui na capital paulista, né, Bia? David, é interessante a gente pontuar, então, que essa reunião aconteceu com os três juntos no Palácio dos Bandeirantes, e o indicativo de que Ricardo Nunes ainda não subiu ao palanque demonstra o que a gente tinha falado. Ele não tinha confirmado presença nesse encontro no Palácio dos Bandeirantes antes, então, de comparecer à Avenida Paulista. Nunes e Tarcísio estiveram juntos, né, de manhã no ato cívico que a gente acompanhou aqui, acontece todos os anos no Sambódromo do Anhembi. Depois, então, Tarcísio foi ao Palácio, onde se encontrou com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Agora, olha, a gente tá vendo o deputado Sóstenes Cavalcante começa a falar ali no microfone, também nas nossas imagens ao vivo durante essa cobertura aqui da manifestação. E a gente vai ouvir um trechinho aqui rápido dessa fala. Sabe por quê? Eles são comunistas e socialistas. Quem ama o Brasil somos nós, os patriotas de verdade. Nós estamos aqui hoje para dizer anistia, anistia, para dizer ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência. O foco justamente isso. E as repercussões em relação à PEC que enfrenta barreiras no Congresso Nacional, principalmente no Senado, porque o Davi Alcolumbre, que inclusive não participou nessa manhã do desfile cívico, foi uma autoridade ausente ali, porque estava com a base aliada no Amapá,
ele foi uma das autoridades que causou estranheza, até mesmo dessa ausência de participação hoje. A gente viu o Hugo Mota presente, presidente da Câmara dos Deputados, mas o Davi Alcolumbre, que por enquanto quer barrar a anistia no Senado, ele não esteve presente nessa mobilização, até acho que uma tentativa de evitar essa polarização toda, né? David, inclusive, né, essa é uma preocupação dos aliados de Tarcísio e de Bolsonaro, né? Como que isso vai chegar no Senado se passar realmente como eles fazem a conta na Câmara dos Deputados e mais. Uma possível judicialização do tema pelo Supremo Tribunal Federal também preocupa. Esse foi tema de conversa também, inclusive, nesse jantar que a gente comentou que teve essa semana, depois que Tarcísio voltou de Brasília, lá no Palácio dos Bandeirantes, ele participou de um jantar com Sóstenes, que relembro, né, o líder do PL na Câmara dos Deputados, e com Silas Malafaia. E eles falaram um pouco dessa dificuldade em avançar. Mas destaco que agora há pouco a gente ouviu Sóstenes então falando da anistia, e no discurso de Valdemar Costa Neto, ele voltou a dizer que eles já têm cerca de 300 votos favoráveis para aprovar a anistia na Câmara. A conta deles, David, é aquela que a gente repetiu aqui mais cedo, que eles têm já o Republicanos, então, fechado, União Brasil, PP, né, os dois que formam agora a federação, Novo, também o PL, o PSD de Gilberto Kassab, pelo menos um número considerável de votos. E aí relembra uma apuração durante a semana que, inclusive, o MDB já entra nessa conta de alguma forma. O próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, chegou a me dizer durante a semana que está trabalhando pessoalmente para falar com os deputados do MDB aqui de São Paulo, com quem ele tem mais contato, sobre então essa votação favorável a um projeto de lei de anistia. Depois eu conversei com uma liderança importante do partido e ele me disse o seguinte: olha, a gente precisa ver porque não tem um texto ainda pronto, esse é um projeto que divide bastante o partido, provavelmente cada um vai para um lado, mas então tem essa preocupação com o depois. Eles acham que estão tranquilos, tanto o Tarcísio quanto Valdemar e outros aí, peças importantes na Câmara, mas tem essa preocupação que você bem ressaltou com Davi Alcolumbre, o Senado e também o Supremo Tribunal Federal, David.